Olá, pessoas dessa galáxia, eu sou Luciana Daulísio e eu resolvi reservar o vídeo de hoje para compartilhar uma inquietação que ficou na minha cabeça. Eu estava olhando a minha timeline do Facebook quando de repente eu me deparo com a seguinte notícia. Super série da Globo revela que brasileiro não conhece a história do Brasil. Aí eu fiquei curiosa e fui ler. Basicamente essa matéria fala sobre o quê? Antes de lançar uma novela, ou até mesmo assim que ela é lançada, durante o andamento da novela, a Globo faz um grupo de opinião que ela reúne pessoas de vários tipos. Sexo feminino, sexo masculino, vários tipos de sexualidade, vários tipos de idade, vários perfis econômicos e tal. A ideia é sempre montar um grupo de pessoas bem abrangente para eles terem uma noção de como a audiência está recebendo aquela novela, para fazer um estudo de recepção. Tem uma minissérie chamada Os Dias Eram Assim, que se passa no contexto da ditadura militar. Aí a Globo foi lá e montou um grupo para analisar essa série. E aí o que eles verificaram? A maior parte das pessoas não conseguia entender direito o que se passava naquele contexto. As pessoas não sabiam, por exemplo, o que significava a frase Brasil, ame-o ou deixe-o. Eles perceberam também que as pessoas confundiam corrupção com censura. Segundo a matéria, assim, foi um desastre. As pessoas não entendiam nada sobre história. E esse comportamento não era algo exclusivo do grupo de Os Dias Eram Assim. Foi algo também verificado no grupo da novela Novo Mundo, que é a atual novela das 6. Pra ser sincera, eu não acompanho nenhuma dessas duas novelas, mas até onde eu sei, essa novela das 6, ela se passa na época de Dom João, na época da vinda da família real. E aí o que foi visto? Que as pessoas não sabiam nada. Eles verificaram que as pessoas, elas até tinham interesse em saber mais, mas através da novela, não de livros de história. Esse texto me deixou reflexiva, porque não faz tanto tempo que o golpe militar aconteceu. Se a gente for parar pra ver, várias pessoas que lutaram pela redemocratização do país, inclusive várias pessoas que foram perseguidas pela censura, ainda estão vivas. Pena que várias delas tenham feito muita besteira. Mas isso é outro assunto que eu não vou discutir agora. Na verdade, se a gente for parar pra pensar, a própria escravidão no Brasil é recente. Inclusive, há um filme muito bom sobre isso, chamado Quanto Vale ou É por Quilo. Basicamente, esse filme mostra como a escravidão é recente e como há vários mecanismos de escravidão espalhados por aí que são meio disfarçados assim. É muito interessante. Mas voltando ao assunto, que eu sou uma pessoa com problemas de foco. Outra coisa que me deixou reflexiva nessa semana foi um combo de notícias relacionadas à cultura do Rio de Janeiro, que é o local onde eu vivo. Primeira notícia: o Teatro Municipal do Rio está sem verbas e pode ter que fechar as portas em 2 meses por não ter como manter as atividades que são realizadas lá. Luciana, tipo o que é realizado lá? Uma orquestra sinfônica, um coro, uma escola de ópera, uma escola de dança. Mas quando eu falo escola, gente, não é assim escola da tia Cotinha que ensina o básico. Não, entendeu? É uma escola com profissionais fodas, com gente que estudou durante anos pra ter, assim, uma performance de altíssimo nível. Segunda notícia: fechamento de várias bibliotecas estaduais. E pra fechar com chave de ouro esse combo, o fechamento do depósito legal da Biblioteca Nacional. Luciana, que parada é essa de depósito legal? Tem uma lei que prevê que cada livro publicado no Brasil, seja ele de um autor brasileiro ou de um autor estrangeiro, tem que ter uma cópia cedida à Biblioteca Nacional. Esses livros são muito utilizados por pesquisadores e nem todo esse conteúdo é digitalizado. Então é realmente necessário ter um espaço físico para guardar todas essas coisas. O que me chama a atenção nisso tudo é que parece que cada vez mais a cultura, assim, de uma forma geral, ela é tratada como uma futilidade, quando na verdade ele é um puta setor estratégico. Isso fica bem claro, por exemplo, se a gente observar a história dos Estados Unidos. Você já parou pra pensar o quanto que esse setor movimenta por lá em termos assim de empregos, sem contar o quanto que gera em termos de dinheiro mesmo, de bufunfa. Aliás, um dos fatores que fez com que os Estados Unidos se tornasse a grande potência que é hoje foi a propaganda do American Way of Life, que foi feita através de vários filmes. Como eu sei disso? Lendo em livros de história. Mas história é futilidade, né? História é coisa inútil. Pra que serve?
E quando a gente fala em cultura, a gente não fala só sobre cinema, música, teatro, artesanato. A gente fala também sobre moda, design, desenvolvimento de games, atividades ligadas à TV, à internet. Ou seja, é algo muito mais abrangente. Então eu acho que colocar isso como parte de um Ministério da Educação, não simplesmente não fazer isso, mas cagar para esse setor, é algo muito grave. Porque você está deixando de movimentar um setor que poderia ser altamente produtivo. E eu fico me perguntando se esse pensamento não vai se agravar com a tal reforma do ensino médio, que foi tão pouco discutida, tão criticada e mesmo assim foi aprovada em toque de caixa. Eu particularmente nunca achei que o nosso problema era a quantidade de conteúdos, mas sim a forma como eles eram apresentados pra gente na sala de aula. Porque na escola, a gente não aprende a ser um cidadão melhor, a ser mais empreendedor, a criar coisas novas para que a sociedade se desenvolva ainda mais. A gente aprende um monte de coisa para passar no vestibular, que eu acho um método de avaliação muito questionável. Na época da escola, eu tive um professor que no início eu achava meio esquisito, mas depois passei a achar um método dele interessante. Ele dava aula de filosofia pra gente. O que ele fazia? A cada bimestre, ele dava pra gente um questionário de perguntas e respostas. E dali, ele tirava as perguntas que cairiam na prova. Então você tinha que fazer uma escolha. Se você quisesse apenas tirar 10 na prova, era só decorar e repetir. Se você quisesse realmente ser avaliado, tinha a opção de responder com as próprias palavras e apresentar suas ideias. Mas aí, você colocaria sua conta em risco. É uma pena que muitas vezes na vida da gente, a gente só tem a opção de ser o repetidor. E isso está muito relacionado ao nosso método de ensino, que eu não sei se vocês sabem, está relacionado aos tempos de Napoleão, quando eles precisavam de capacitar as pessoas para trabalhar nas fábricas. Ou seja, ainda hoje, desde cedo, nós somos condicionados a sermos as pessoas que vão trabalhar na fábrica, não as pessoas que vão revolucionar a sociedade, que vão agitar uma transformação. Pense nisso. Várias descobertas que revolucionaram a humanidade só se tornaram viáveis por quê? Porque algumas pessoas decidiram pegar os conhecimentos de matemática, de física, de química, de outras ciências e decidiram criar coisas novas. Como elas fizeram isso? Elas criaram hipóteses a partir de hipóteses que já haviam sido testadas por outras pessoas e haviam sido documentadas. E esses empreendedores da nossa história também foram influenciados pelos dilemas das épocas em que eles viveram. Ou seja, tudo está interligado. Aliás, outra dica, tem uma série ótima chamada Cosmos. Ela fala sobre ciência de uma forma muito legal. Provavelmente, se eu tivesse visto essa série na escola, eu não encararia física como uma matéria que só existe pra gente decorar um bando de fórmulas. Vale muito a pena assistir, porque ela mostra esses criadores como gente como a gente. A gente pensa, porra, Newton, Galileu, não são apenas nomes encontrados no livro. A história é viva. Eu não sei vocês, mas eu acho muito grave tirar do currículo disciplinas como filosofia, história, geografia, sociologia, justamente porque elas estão ligadas assim ao autoconhecimento de um povo. Para ficar mais fácil de você entender tudo isso, pensa na sua história. Foi o conjunto de tudo que aconteceu com você que fez com que você se tornasse o que você é hoje. A forma como seus pais te criaram, os seus gostos, a sua maneira de lidar com as suas qualidades e defeitos. Com um país é quase a mesma coisa. A diferença é que nesse caso a gente está falando de um espaço geográfico que nem sempre é unido emocionalmente. Prova disso é que vários países têm movimentos separatistas. Mas pensa só, o papel dos pais pode ser feito tanto pelos governantes quanto pelo povo. As qualidades são o que ele produz culturalmente ou economicamente. As amizades, os namoros são os blocos aos quais esse país se alinhou. Os defeitos são os problemas mesmo, né? Enfim, é quase a mesma coisa, só que em uma escala bem maior. Então, ignorar esses acontecimentos é como ignorar nossa própria história. Até porque, de uma forma ou de outra, a gente vai ser afetado por esses grandes desdobramentos. História não é falar só sobre gente morta, é falar sobre o presente também. Até porque há vários problemas do presente relacionados a questões mal resolvidas do passado. E há vários debates muito importantes do
do passado e que continuam extremamente atuais. Você já parou para pensar que várias manobras políticas citadas em Um Príncipe de Maquiavel continuam sendo usadas por vários governantes? Vai lá, faz esse teste, dá uma lida no livro. Você vai ver que muita coisa pode ser encontrada nos nossos noticiários e House of Cards. É algo extremamente atual. E quando o livro foi escrito? No século XV. Enfim, gente, eu não tô aqui pra defender nenhuma corrente política, é mais pra compartilhar uma inquietação com vocês. Gostaria muito de ouvir o que vocês têm a falar sobre o assunto. Eu quero que aqui realmente seja um espaço pra gente trocar uma ideia, pra gente gerar um debate, porque eu acredito que isso é algo extremamente saudável e a gente precisa disso. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar aquele like maroto, de se inscrever no canal e de compartilhar essa mensagem. Muito obrigada pela audiência de vocês e até o próximo vídeo. Vida longa e likes e muitos beijos para vocês. Tchau!